Fala galera, seja todo mundo muito bem-vindo. Vamos conversar hoje com o professor Rosinha, profissional muito bacana de a gente trocar uma ideia. Eu vou até fazer o convite para ele aqui, para iniciar o nosso bate-papo. E aí, professor? Opa, boa tarde para vocês aí no Brasil, né? Para nós aqui, boa noite já. Isso, boa noite aí para vocês, boa tarde para todo mundo aqui. Professor, prazer imenso, tá? Ter você aqui com a gente, aqui para poder bater esse bate-papo. E para mim é um motivo de muito privilégio, viu? Poder trocar essa ideia com você aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Eu agradeço a você pelo trabalho que você vem fazendo aí, né? Suas palavras também e pelo convite. Prazer é todo meu. Professor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu sempre peço para o meu convidado poder se apresentar, né, contar um pouquinho da história dele, um pouquinho de como que ele iniciou no futsal. O professor jogou futsal, trabalhou em grandes equipes, né? Então, se puder contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória um pouquinho, para a gente iniciar o nosso bate-papo, o pessoal vai gostar muito. Então, por favor. Com certeza, né? A minha história, como você falou, é bastante longa, graças a Deus, nesse esporte que nós tanto amamos, né? Então, assim, eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aonde comecei a jogar futsal com 8 anos de idade, né? No time da escola, já federado. E joguei ali até os 14 anos de idade. É lógico que o futsal, na verdade, comecei como todo mundo no Brasil, onde a gente aprende mais. Eu acho que na rua, com os amigos, nas praças, nas escolas, jogando 2 contra 2 com gol de tijolo. Então, coisas que hoje em dia, infelizmente, se perderam muito devido à tecnologia, né? E eu preciso, com certeza, contar um pouquinho disso, porque a minha vida hoje, quando nós formos falar um pouquinho mais para frente, daquilo que eu estou fazendo hoje aqui na Itália, né? Se espelha muito no que foi a minha infância. Porque tive um treinador muito competente, chamado Júlio César, todo mundo conhece ele como Pelezinho, lá em Campo Grande, que me treinou praticamente dos 8 até os 14 anos. E me ensinou não somente, né, todos os fundamentos do futsal, que são importantes, como o domínio, o passe, o chute, o drible e tudo mais, mas desde o início me ensinou princípios, né, de vida muito importantes, porque a profissionalidade, acho que no nosso esporte faz a diferença, né, no alto nível. E se você crescer com esses princípios já muito claros na sua vida desde de pequeno, com certeza vai facilitar lá na frente para o treinador, para o profissional que for trabalhar com esse atleta. Então, a respeito de horário, a respeito de seriedade nos treinamentos, de não faltar, de se empenhar realmente, né? Se o treinador na base consegue transmitir isso para o jogador desde de pequeno, acredito que ele vai ter a probabilidade de ser um profissional sério muito maior lá na frente. Mas ali continuando a minha história, né, no Mato Grosso do Sul, como tinha um objetivo muito claro, que era aquele de virar, né, realmente jogador profissional, tinha aquele sonho e não media esforço para correr atrás. E graças a Deus teve uma oportunidade onde em São Paulo, que é um grande celeiro, né, do futsal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, então precisava-se ir para aqueles grandes centros para poder ter uma chance maior. E naquele período em São Paulo, que até hoje, né, Tutu, existem os jogos regionais aí em São Paulo, jogos Sim, abertos, né? sim. E teve uma cidade do interior de São Paulo, chamava Castilho, se chama a cidade. E ele teve lá, o diretor da equipe, lá, esteve em Campo Grande vendo o campeonato, dos campeonatos que nós fazíamos dentro do estado. E viu que a nossa equipe, a minha equipe na época, né, eu tinha 15 anos, era uma equipe que se destacava muito nas competições dentro do nosso estado, no Mato Grosso do Sul. E convidou
toda a nossa equipe de Campo Grande para representar a cidade de Castilho nos jogos regionais em São Paulo. Então, eu fui jogar os jogos regionais em São Paulo na idade de 16 anos para a cidade de Castilho. E ali, na época, não sei se até agora, porque devido ao longo tempo que eu estou na Itália, algumas coisas eu perdi o contato, né, vamos dizer assim. Mas na época dos jogos regionais, ali na região, sempre chegava nas finais o Corinthians de Araçatuba e o Frango Sertanejo de São José do Rio Preto. Eram os dois times que anos e anos e anos faziam. Esse ano que nós fomos jogar pela cidade de Castilho, que ninguém conhecia, não conhecia ninguém, a gente, né? Nós conseguimos chegar na final dos jogos regionais contra o Corinthians de Araçatuba, um time completamente desconhecido, porque nós não éramos nem do estado. Lembro que naquele jogo fiz uma grande atuação, nós empatamos de 2-2 com eles e perdemos de 1-0 na prorrogação. O Corinthians de Araçatuba tinha, para quem conhece o futsal, né, o Lenísio, Vinícius, todo mundo que estava crescendo naquela geração. E acabando o jogo, depois da premiação, me chegou o convite para poder estar fazendo parte da equipe deles para jogar o Campeonato Paulista. E eu vi ali uma grande possibilidade, né, de meu sonho se realizar. Aceitei essa proposta e fui jogar o Campeonato Juvenil na época com o Corinthians de Araçatuba, onde era um campeonato muito forte, porque as equipes de São Paulo, na época tinha a GM, a General Motors, a Wimpro, tinha o Corinthians, o Palmeiras, a Eurosport. Em Santos tinham dois times como o Portuários e a Marvel, que eram times que investiam muito já da categoria juvenil para que pudessem estar levando os jogadores já para o principal, né? Times com o objetivo já muito claro. E nós éramos um time do interior, onde dificilmente conseguiríamos chegar ali para brigar pelo título, né? Mas aquele ano foi também abençoado, porque nós tínhamos ali um time que girou muito bem, né? Comigo, com o Lenísio, com o Vinícius, e com um pivô que eu não sei se você conhece, mas ele se destacou muito, inclusive no futebol de campo, jogou no Flamengo, jogou no Grêmio, Tuta, 1,90 m de altura. Então, naquela época ainda, o futsal se jogava a lateral e o escanteio com a mão. Então, você podia imaginar, né, eu tive sempre essa característica de ser o armador do time, batia todas as faltas, o escanteio. Então, eu tinha grande opção, porque eu, carinhosamente, como a gente chamava ele, né, o negão, o Tuta, jogava a bola na cabeça dele dentro da área, era gol, porque 1,90 m, uma grande impulsão, e os times começaram a sofrer muito isso e deixavam o chute de fora. Então, aí o Lenísio e o Vinícius arrematavam muito bem o chute de primeira, e eu dava aquela dinâmica no jogo, né, devido à velocidade, à movimentação. Resumindo, foi um ano fantástico. Nós chegamos nas semifinais do Campeonato Paulista, para um time do interior, foi um resultado fantástico. E os times da capital começaram a ver a gente. Eu tive uma transferência rapidamente para Marvel, em Santos, junto sempre com esses jogadores que vieram acompanhar comigo. Entro agora agradecendo um segundo treinador que, para mim, eu acho que ele lapidou. Ele deu sequência no processo de formação que o Pelezinho começou lá atrás, como eu falei para você, que de 8 a 14, 15 anos eu tive com o Pelezinho, que foi o Miltinho, que infelizmente, né, o ano passado aí faleceu, mas é uma pessoa a quem o meu conhecimento, os meus conhecimentos hoje, não posso de não agradecer esse profissional maravilhoso, essa pessoa fantástica que me ajudou muitíssimo. Então, o que aconteceu? Ele tinha uma visão espetacular, o Miltinho, e sempre a prefeitura de Guarulhos, na época, tinha como objetivo, né, tá ganhando não somente os jogos regionais, mas também os jogos abertos para a cidade de Guarulhos. E o Miltinho fez uma equipe fantástica. Meu último ano de juvenil, ele foi a dedo mesmo, a cada posição, pegar jogadores, eu não digo os melhores jogadores que estavam em circulação, mas ele foi fantástico porque eu acho que o trabalho do treinador, se tem a condição de estar formando um time onde ele pode escolher os jogadores que se encaixam com a metodologia de jogo do treinador, ali a probabilidade de dar certo é muito maior, né? Porque eu vejo assim, no alto nível, se um
um time joga somente 4-0, o pivô vai ser um pouco penalizado nesse sistema de jogo. Então, se o treinador consegue formar um time em base àquilo que ele entende que seja o melhor para a equipe, e o meu time fez isso, cara. Ele fez um time fantástico, onde aquele último ano de juvenil nosso ganhamos praticamente tudo, né? Era um time que jogava eu, né, o Rosinha, jogava o Paulinho japonês, jogava o Lenis, jogava o Vinícius, jogava o Vander Carioca, jogava o alemão que teve na Nacional da Espanha, jogava o Adelmo, que era um cara fantástico no 1 contra 1, criava. Então, o Gera, o pivô, que na época fazia diferença, o Moretti, quer dizer, o Miltinho conseguiu criar um time que era qualquer jeito que se colocava a partida, ele tinha arma para atacar o adversário. Entendeu? Então ele foi muito inteligente nisso. Foi muito... E ali, depois desse ano fantástico, acabava-se a nossa formação, porque eu cheguei no principal. E com aquele objetivo de viver, né, de depender do futsal, de virar profissional, a gente tinha que sempre matar um leão por dia, treinar com muita dedicação, porque suor realmente é aquilo que paga, né, aquilo que eu falo sempre para os meus jogadores hoje, e o sacrifício mesmo. De novo, se apresenta uma situação, né, similar, vamos dizer assim, parecida com aquela lá atrás, aonde veio o Castilho pegando todo o nosso time de Campo Grande para jogar pelos jogos regionais. O nosso time da Wimpro, em 95, fomos campeão brasileiro, fomos campeão. E aí apareceu, em 1996, foi o primeiro ano da Liga Nacional no Brasil. Foi a primeira liga. E era o primeiro ano meu, no caso, nosso, de principal. E aí veio a ABB, que tinha uma parceria com a Topper, tinha uma vaga na liga, e falou para o Wimpro, no caso, para o Miltinho. Falou, olha, eu quero jogar a liga, mas eu não tenho um time competitivo, eu queria que você viesse com o seu time jogar a Liga Nacional, que vai ser o campeonato mais badalado do Brasil, vamos dizer assim, com os jogadores já firmados, né, naquela época, Vander Iacovino, Manuel Tobias, que hoje posso falar que é um dos meus grandes amigos, grandes jogadores, para nós era um sonho jogar uma Liga Nacional, e falamos, vamos pro estouro. E o Miltinho com aquela vontade, né, de se afirmar, de treinar, e cada vez a gente treinava mais e mais, é uma coisa que hoje, eu acho que, eu não sei como aí no Brasil, mas o que eu tento transmitir muito para a Itália hoje, para os meus jogadores de qualquer tipo de categoria, é que não existe uma vitória sem um sacrifício, entendeu? Sem um trabalho. A fórmula mágica, ninguém vira famoso ou consegue os resultados se ficar dormindo. Tem que treinar, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que batalhar. E nós fomos fazer essa liga, primeiro ano, fantástica experiência, fizemos um bom campeonato, chegamos já na quartas de final da Liga Nacional, e chamamos a atenção, né, porque era um grupo, uma geração nova, nós tínhamos 20 anos, 19 anos, 20 anos. Ali apareceu o Atílio Dias, que era o diretor do Atlético Mineiro, na época, do Atlético Parque de Minas, que lançou o olho na gente, realmente, que quis vir falar comigo, quis vir falar com jogadores que atuavam ali, mas ele percebeu que, falando com jogadores, nós fazíamos já algumas perguntas, né, porque é importante, não somente o fator econômico. É claro que quem quer viver disso, ser um profissional, precisa ter um bom contrato, precisa lutar pelos seus direitos. Mas para que você não somente atinja um objetivo, mas se mantenha, você tem que se cercar de algumas coisas, como, por exemplo, as perguntas que eu vinha fazendo naquele momento. Qual é a estrutura do time? Quem vai ser o treinador do time? Quem é que vocês têm intenção de contratar, por exemplo? Ele percebeu que não estava conseguindo contratar os jogadores sem ter algumas ideias claras. E aí ele fez uma coisa fantástica também, porque ele foi contratar o treinador, o Miltinho. Onde o Miltinho, de novo, fez aquele trabalho magnífico de levar para cada posição os jogadores certos, e no Atlético Mineiro foi um período fantástico na minha vida, onde vários sonhos foram realizados. Fomos, em 4 anos de Atlético Mineiro, fiz 3 finais de Liga Nacional, né?
ganhando duas, fomos campeão em Moscou com o Atlético Mineiro, campeão do mundo. Foi uma experiência maravilhosa e a possibilidade de estar jogando não só com aqueles craques que estavam surgindo, né, como era a minha geração, mas tendo a oportunidade também de estar jogando ao lado de jogadores já afirmados que poderiam estar te transmitindo aquele algo a mais, te ensinando alguma coisa, como foi o caso do Manuel Tobias, que é uma outra pessoa que eu não posso deixar de citar absolutamente, porque além de ter me ajudado tantíssimo, né, porque muitas vezes me encontrava jogar a posição com ele, aí você imagina como é que era. Caramba! Quanto eu tinha que treinar, né? Mas, eu vi aquilo como uma oportunidade, porque na vida eu aprendi uma coisa, tudo passa na vida, né? Então, aquela possibilidade de estar jogando junto, estar aprendendo, eu queria aproveitar ao máximo. E me somou muito. Foi um cara que naquele momento também, ele é uma pessoa fantástica, muito família, muito centrado no seu objetivo, não por acaso foi o melhor jogador do mundo por tantos e tantos anos, né? Era o primeiro jogador a chegar no treino, o último a sair. Aquele que mais treinava de todo mundo. Então isso transmitia aquilo que eu falei lá atrás, né? Transmitia aquela cultura de realmente ir atrás e correr. É um cara que, para mim, mudou a minha vida, porque eu hoje posso dizer que eu sou uma pessoa que transmito isso para as crianças que eu ensino hoje, princípios e valores, porque ele é uma pessoa que acredita muito em Deus. Então ele foi a primeira pessoa a falar de Deus, de Jesus para mim, foi o Manuel Tobias. Então eu agradeço ele muitíssimo pelo que ele fez na minha vida. Depois do Atlético Mineiro, tive uma breve passagem pelo São Paulo, mas o São Paulo estava numa época de transição, eu tive ali 6 meses, e depois recebi uma proposta para jogar na Espanha. Tive no ano de 2001 na Espanha, até ouvi a reportagem que você fez terça-feira com o Dilson Júnior, né? Isso. Ele contou um pouquinho da apresentação dele, ele começou em 2001 com o Ferretti, no torneio Rio-São Paulo-Minas. E ele falou que a final foi o Fluminense, da Malve, com o Manuel, com o Cacau, com o Euler, Franklin, o Mike, e foi a final contra o Minas, na casa do Minas. Eu estava naquele time do Minas. Quando ele falou isso, eu lembrei, porque eu tive na Espanha 6 meses, porque eu tive lá de janeiro até junho, acabou a temporada em agosto, e o Miltinho tinha ido para o Minas. E fez uma proposta para eu estar voltando para o Brasil, um projeto legal, porque eu já conhecia, tinha muita confiança nele, acabei voltando para o Minas. Joguei esse Rio São Paulo Minas contra o Fluminense, do professor Ferretti, do professor Dilson, que eu vi aquele dia, foi uma grande vitória da nossa parte também ali. E tive mais 2 anos no Brasil. Em 2002, de novo no Minas, onde um grupo maravilhoso, um grupo novo que estava se formando, uma nova geração, mas eu fiquei ali porque eu confiava muito no grupo, confiava muito no Miltinho, né, no trabalho dele. Então, de jogadores mais velhos assim, tinha o grande Pio, que comigo no Atlético foi um amigo espetacular, nós fizemos uma grande amizade, era um jogador mais experiente, e o Serginho goleiro. O Serginho que jogou tantos anos na seleção. Mas estava vindo depois toda uma nova geração, o Neto, o Leitão, o Tostão, o Kelson, o Davi, então, o Esquerda, o McDowell, quer dizer, outros jogadores junto com a base do Atlético mais velho, que era esses jogadores, o Renatão goleiro, que era um cara... O Renatão goleiro era uma coisa incrível, né? Porque nós sabíamos a importância de você confiar nas pessoas. A confiança é tudo. Porque se o treinador transmite essa confiança para os jogadores, e os jogadores dentro da quadra transmitem a confiança, é uma coisa incrível. Eu lembro que nós chegamos na Taça Brasil, na semifinal, contra a Malve, Manuel Tobias tinha uma falta direta para bater, era 12 metros ainda na época, depois passou para 10, né? E entrava, o Renatão falava, fica tranquilos, porque eu pego, a falta eu pego. Vocês pensam em fazer outro gol lá na frente. E pegou a falta do Manuel Tobias e nós fizemos o gol, chegamos na final contra o Banespa, que jogava o Falcão, inclusive. Jogo 2-2, pênalti pro Banespa, Falcão na bola para bater, e ele falou, gente, não se preocupe que eu pego o pênalti, vou fazer o gol. Ele pegou o pênalti,
Nós fizemos o 3-2 com o Neto e fomos campeões, uma coisa que eu nunca me esqueço, porque foi uma vitória fantástica. E chegamos também na final da Liga aquele ano, perdemos para a Ubra, mas resultados vindo, devido sempre ao trabalho, à união, ao grupo. E o meu último ano no Brasil foi em 2003, no Banespa, uma grande equipe também, mas que não conseguimos o título da Liga Nacional. Nós chegamos na semifinal, também um time fantástico, né, com o trabalho do meu time atrás. E naquele ano chegou a proposta para eu vir para a Itália. Era um mercado completamente novo, eu tinha feito uma experiência na Espanha, mas eu tinha essa vontade também de estar, de repente, fazendo alguma outra experiência fora do país, na Europa. A princípio, eu tinha vindo para fazer uma temporada, 2, ver como era o campeonato italiano, né? Mas não tinha a intenção de me afirmar ou ficar por aqui. E hoje são 17 anos, agora em setembro vai fazer, que eu estou na Itália. Não voltei mais, tenho minha família, minha esposa que sempre me seguiu por todo esse percurso que eu te falei aí, desde a época do Atlético, sempre esteve junto comigo para a Espanha e tudo mais. Nesse período eu tive 2 filhos, né? O Diego, que nasceu em São Paulo no ano de 2003, o ano da transferência praticamente na Itália. E já minha filha Isabela, que nasceu na Itália em 2007, hoje está com 13 anos. E hoje eu estou aqui tentando, né, e conseguindo, graças a Deus, transmitir toda essa minha história, essa experiência, com valores bem definidos, né? Porque eu acredito que tudo faz parte da formação. Cada profissional, cada pessoa ou cada jogador que tiveram junto me contribuiu para alguma coisa de importante e me formou assim, não só como atleta, hoje como treinador, né, e como pessoa. Eu joguei aqui na Itália até... Aqui na Itália tem até uma situação engraçada, né? Porque eu acho que no início eu vim aqui para ser jogador. Mas com o passar do tempo, ao longo dos anos, eu estudava muito. Eu sempre fui, vamos dizer assim, a cabeça pensante do time, né? Aquele cara armador do time, para o pessoal entender aí. Uhum. E tive a possibilidade, no ano de 2012, sempre devido a querer estudar, querer aprender um pouco mais, fui fazer um curso de treinador. Mas não tinha ainda a intenção, estava com 35 anos, não tinha a intenção de ser treinador ainda. Eu queria ainda jogar, tinha muito aquela vontade de estar nas quadras, me dedicava e estava bem fisicamente ainda, embora estava já com 35 anos. E ali saiu uma proposta já de um time aqui na Itália para que eu fosse treinador. Eu expliquei para eles, falei, olha, é verdade que eu fiz o curso, saiu ali, sou muito contente do convite de vocês. Mas no momento eu ainda penso em jogar. E esse time veio falar comigo, não, mas nós gostaríamos de conversar com você, de repente trocar algumas ideias e fazer uma proposta para você diferente. Eu falei, mas que proposta seria essa? De você ser o treinador, mas você ser jogador também do time. Eita! Mas como pode acontecer isso? Eu não tinha muito claro. E me fizeram essa proposta. Era uma proposta aqui na Itália, na Série B da Itália. Tem a Série A, tem a Série B da Itália. E eu pensei, ao longo desses anos, eu trabalhei com muitos profissionais competentes. Trabalhei com um profissional fantástico, um preparador físico, que eu experimentei no meu próprio corpo, né? Então, um preparador físico, eu pensei, se eu aceitar essa função muito difícil, porque o treinador hoje, eu vejo, tem que estar lúcido, tem que tomar atitude no arco de segundos. Então é uma coisa muito difícil. Eu falei, ao menos eu vou levar um preparador físico de confiança minha, que o meu time vai estar voando. Então, se eu fizer alguma besteira, se eu errar alguma coisa, pelo menos fisicamente a gente recupera. É isso, né? Então eu coloquei isso como cláusula, como imposição de levar. E eles aceitaram. Aceitaram, e eu fui ser treinador da Série B. Joguei, não era fácil, eu programava bem os treinos na semana, mas na hora do jogo é diferente, né? Porque você tem que tomar... Então eu tinha um feeling muito grande com esse preparador físico e deixava para ele algumas situações de troca automática. Se cansar aquele ali, você já bota esse. E tem 2 ali que você não coloca não sem falar comigo, por exemplo. Né? A gente tinha esse... E nesse primeiro ano, nós fomos campeões da Série B. Então, foi vamos dizer assim,
uma coisa muito legal, porque me deu vontade, né, de ser técnico. Dali eu percebi que era o propósito de Deus na minha vida já de novo. Por quê? É muito difícil você tá como eu, né, que desde 8 anos de idade jogo futsal, vivia do futsal, paixão futsal, de manhã, de tarde, 2 períodos, e de uma hora para outra acabou o sonho. Não vai ser mais jogador. O que vai fazer agora? Esse corte, né, do cordão umbilical é muito difícil. Então eu sou privilegiado, eu agradeço a Deus por isso, porque estando na Itália foi possível que eu fizesse isso por 4 anos. Eu fui treinador de jogador por 4 anos. Cada vez mais, Deus elevando aquela vontade de ser jogador, cada vez eu jogava menos e cada vez me vinha mais vontade de ser treinador. Estudava mais, tinha a possibilidade, se o plantel me permitia, eu me mandava para a arquibancada sozinho, entendeu? Me cortava, no caso, né, como jogador, e ia ser treinador da equipe. Treinava ainda junto, para estar bem fisicamente, porque se por um acaso precisasse, eu estava à disposição. Mas aí, no ano de 2016, 17, teve uma outra oportunidade na minha vida, porque recebi a proposta para, junto com um treinador muito competente, um treinador espanhol, chamado Juan Alonso, foi treinador já do Inter Movistar, hoje ele está com o Península na Série A, né, na Divisão de Honor na Espanha, e ele foi contratado para ser o primeiro treinador e me fizeram uma proposta para ser o segundo treinador dele na Série A, mas para estar coordenando já todas as categorias de base, o Sub-19, o Sub-17, o Sub-15. Eu vi isso como um divisor de águas, né? Eu falei, esse é o momento de eu parar de jogar. Por quê? Eu vou conciliar tudo. Eu já dava aula em escolinhas aqui, né? Com a categoria Sub-8, Sub-10, Sub-12. E nisso aí a gente pode até entrar mais no assunto um pouquinho para frente. Mas ali eu vi esse divisor de águas, porque eu tinha a oportunidade de estar ao lado de um treinador mais experiente do que eu, porque há muitos e muitos anos estava nessa estrada como treinador. Poderia ver, né, de repente, como ele fazia, qual era a ideia dele, aprender outras coisas realmente, porque o futebol espanhol te ensina muito a estratégia, a tática, né? Nós no Brasil somos muito mais imprevisíveis, né? Como você fala, nós somos imprevisíveis, né? Imprevisíveis. Imprevisíveis, a gente inventa sempre aquela finta, aquela coisa que faz a diferença no futebol do Brasil, mas a Espanha demonstra ao longo dos anos que taticamente é muito forte, e eu vi isso como uma possibilidade de completar, né? De enriquecer a minha bagagem e poder estar já supervisionando todas as categorias de base. Tive essa experiência com ele e dali parei definitivamente de jogar. Hoje eu sou responsável, né, de coordenador de toda a parte técnica da equipe da Chioli Aricia, onde eu estou aqui na Itália. É uma cidade que está a 30 quilômetros de Roma. E ensino a prática do futsal exclusivamente aqui. Isso foi uma vitória fantástica, como eu estava falando para você, porque quando eu cheguei, o futsal na Série A aqui, o nível era alto. Mas nas categorias de base, aquele celeiro e tal, muitos times não tinham a possibilidade de estar jogando num ginásio, como nós temos no Brasil. Entendi. Então, às vezes, muitos treinamentos eram feitos na quadra sintética, no aberto, em base à disponibilidade que o clube tinha. Quem tinha o ginásio treinava, quem não tinha. Então, acontecia na categoria de base de você ter que jogar num campo aberto, uma partida muito importante. E isso daí eu fiquei louco, porque eu falei, isso não é futsal, não é futsal. Sim. E discutia, e não, mas são crianças. Eu falei, não é assim, nós temos que ensinar desde que eles são pequenos. Porque se nós ensinarmos agora, lá na frente fica mais fácil. E comprei essa briga. E eles não tinham, eu assumi o Sub-8, Sub-10 e tal, e me deram as bolas para treinar, bola de futebol de campo, bola que pingava. E eu falei, não. Aí eu peguei e pensei, falei, olha, tudo bem, a bola de futebol de campo, de repente, para coordenação motória, é ótima. Porque ela pinga, o jogador vai ter que encontrar o tempo do kick da bola, de outras coisas, eu posso usar para alguns trabalhos.
Mas para eu estar ensinando a criança a estar dominando com a sola, a estar roubando o tempo só com o domínio, eu preciso da bola de futsal. E qual que é essa bola? Não sabia o que bola que era essa aqui. Aquela bola número 1, número 2, fraldinha, mirim. Eu ia de férias para o Brasil e trazia uma mala minha de roupa e uma mala só de bola. Tudo murcha, enchia as bolas aqui e comecei a dar treino, comecei a pedir quadra. E hoje eu posso dizer que foi uma vitória muito grande, porque nesse clube, né, nessa sociedade, como eles falam aqui, que eu hoje faço parte, que eu sou responsável, todas as minhas categorias, todas as categorias do clube, desde 5 anos de idade até o principal, todas treinam no ginásio, coberto, taco, com a bola de futsal, onde a gente pode estar transmitindo toda essa experiência aí, né, que eu adquiri ao longo dos anos. Então isso para mim é uma vitória que não tem preço. Muitos times nossos, todos os times nossos aí com resultados muito importantes, resultados de seleção italiana, de seleção da região, jogadores novos que estão saindo, 15 anos, 18 anos. Essa é uma vitória enorme, uma satisfação poder estar transmitindo, né, toda essa experiência que Deus me permitiu viver. O professor, até aproveitando aqui, antes da gente seguir o bate-papo, o professor Batata aqui, ele faz só uma pequena observação, né, que ele está falando que o professor está equivocado na questão que no Brasil não tem estratégia tática. Eu acredito que acho que você quis dizer é que tipo, a Espanha, ela se organiza mais taticamente. O Brasil, além disso, ele tem a imprevisibilidade, coisa que os espanhóis não têm, né? Aquela desobediência tática devido a tantos recursos que a gente possui aqui no Brasil que na Espanha não tem. Então, a maneira que eles encontraram, às vezes, de competir é só através desse jogo altamente organizado, coisa que aqui no Brasil nós temos, mas além disso a gente tem imprevisibilidade que é o drible, né? Que é o molejo, que é a ginga. Então, eu acredito que é nessa linha, né, que você quis passar. Com certeza, doutor, é exatamente isso. Por exemplo, faça um exemplo, né? É lógico que nós, no Brasil, temos uma vasta gama de jogadores, mas o que eu quis dizer foi exatamente aquilo que você frisou aí. Mundial de 2012, os dois times equilibrados. Como é que se decide o jogo? Uma escolha do Neto que faz uma coisa que não está na tática. Ele inventa um drible em cima da perna do Fernandão e chuta, como só ele sabia chutar, né? Inventa aquele coisa que nós no Brasil, eu quis dizer isso, nós temos esse algo a mais na fase de criação. E eu acho assim, nós podemos aprender de todas as escolas alguma coisa. Porque, da minha experiência, você tem aí equipes e seleções, não tem uma ciência exata o futsal, né, como o futebol. Você pega aí tantas equipes que ganharam jogando a zona, jogando com quadrante, e outros que também ganharam jogando a homem, marcando a pressão o campo inteiro. Qual que é o certo? Eu sempre falo isso, não tem o certo. O certo, na minha opinião, qual que é? É um grupo de atletas, um time, que acredita naquela ideia e todo mundo faz a mesma coisa ao 100%. Aí vai dar certo. Então, eu não falo que a marcação a homem ou a marcação a quadrante é melhor ou outra é pior. Absolutamente não. Se você tem um profissional competente que te sabe preparar os treinamentos para aquele tipo, e também uma coisa importante, né? Tá aproveitando as características do jogador. Porque por mais que nós, treinadores, hoje temos as ideias, as estratégias, né? E todas as nossas visões, nós temos que ser também inteligentes para saber desfrutar da qualidade do jogador, para que ele possa fazer a diferença num drible, numa tomada de decisão, né? Porque eu acho que é isso que faz a diferença. No treinamento a gente pode preparar de qualquer maneira os treinos, mas ali a tomada de decisão do jogador naquele segundo faz a diferença. Perfeito. E para a gente até ir aprofundando um pouquinho, professor, como que é visto assim o treinador brasileiro na Itália? A gente sabe que para poder ser treinador na Itália você tem que fazer os cursos da UEFA, tudo mais para poder ser aceito, tal. Mas como que é visto assim a aceitação do treinador brasileiro na Itália?
Não, é muito boa, né? A Itália, hoje, não só jogadores, nós temos muitos jogadores brasileiros que fizeram que o nível, né, melhorasse, mas treinadores também brasileiros. Eu tive aqui como treinador brasileiro um cara que foi companheiro meu de seleção no Brasil, que é o Cello. O Cello, Cello. o Ele Cello tava na grande. live aqui. Tava na live com a gente? Cello, Foi meu Cello, treinador. Bié, O Xaló Cello, também. o Cello foi um jogador espetacular para quem teve a possibilidade de estar vendo ele, né? Canhotinha fantástica, de ouro, realmente. Eu tive um torneio com a seleção brasileira na Austrália, onde estava junto com o Cello de companheiro, de dividir quarto, vamos dizer assim, né? Olha E só. me encontro no ano de 2012, onde o Cello é o treinador que trazia aquela filosofia do Ferretti, né? Quadrante, mas um quadrante muito ofensivo, quadra inteira, a gente não esperava, não. Eu vi até a entrevista do Dilcinho Júnior, né? Uhum. Que falava que o ideal ali numa quadra de 40 seria mais ou menos estar 3 passos atrás da meia quadra, mais ou menos na zona de substituição, né? O Cello tinha uma ideia muito agressiva. Nós tínhamos um time competitivo e ele queria que a gente arriscasse mesmo na primeira linha, se tomasse o drible não tinha problema. E a gente, então, eu tive uma filosofia completamente diferente do Miltinho, por exemplo, que eu trabalhei no Brasil, que era muito mais pegada, poucas trocas, vamos dizer assim, né? Mas deu certo igual. Por quê? Porque feito bem e os jogadores acreditando, eu acho. Então, quer dizer, respondendo a tua pergunta, o treinador brasileiro, o Brasil tem um grande respeito, né, no futsal mundial, devido a todos os resultados e devido também à competência do trabalho, né? Sim, Então, assim, é respeitado e muito o treinador brasileiro, assim como o treinador espanhol aqui na Itália. perfeito. E até aproveitando, falando dessa questão, qual que é a característica assim, predominante do jogador italiano? Ele é muito dedicado taticamente, ele é muito interessado. Como que é esse perfil de atleta italiano? Então, essa é uma constante, eu hoje, trabalhando com a base, é uma constante briga que eu tenho com eles, por quê? Hoje, a distração é muita, devido à tecnologia, devido aos celulares, aos computadores. Na nossa época, de repente, não tinha tudo isso. Então, desde pequeno, você era acostumado mais a brincar na rua, você gostava daquilo, né? Do futsal, de jogar bola, enquanto seus pais não chamavam para vir para casa, você não voltava, por exemplo, né? Então, assim, eu passo para eles isso, que a cultura do trabalho é fundamental. Fundamental, o respeito, isso. O italiano, eu falo, é importantíssimo, na minha opinião, a base. Porque se os jogadores aprendem, como eu falei desde o início, a ter uma cultura de respeito, de disciplina, fica mais fácil lá na frente. Eu hoje tenho jogadores italianos aqui que têm um grande futuro, na minha opinião, podem chegar a jogar a Série A aqui na Itália e para o futuro deles, se tiverem alguma proposta para ir para fora. O italiano, ele, como um pouco no futebol de campo, né? Ele não se economiza. Eles tiver que dividir com a trave, eles vão dividir com a trave, por exemplo, né? São rígidos. Não vejo, salvo algumas exceções, um italiano que tem a característica de estar criando uma superioridade no 1 contra 1, criando. São mais de movimentação, de pegada, marcação forte, isso sim. Mas não tem aquela característica de estar criando a superioridade. Isso aí é mais uma coisa sul-americana, eu acho, acredito eu, né? Bacana. Hoje o professor trabalha é coordenador da base e tudo. Vocês têm todas as categorias. Aí é par ou é ímpar? E como que é a base na Itália, em termos gerais, assim? Ela é bem fomentada? Algumas sociedades trabalham, outras não? Como que é no modo geral? Exatamente isso. Agora, eu tenho a oportunidade e o privilégio de ser um profissional que trabalha única e exclusivamente com futsal. Então, é o meu trabalho, eu dedico o tempo do meu dia para estudar, para preparar os treinos, para estar na quadra sempre vendo todos os treinos. Nós, como eu falei antes, temos uma estrutura, né? Temos um ginásio à disposição nossa e temos todas as categorias. Esse ano, por exemplo, abaixo do principal,
existe o Under 19, seria o Sub-19, que é a categoria que vem abaixo do futsal, do principal, desculpa, e eram formados por jogadores nascidos no ano de 2001 e de 2002. Essa é a categoria Sub-19. A Espanha, por exemplo, tem diversamente da gente 2001, 2002, 2003 juntos. Aqui na Itália, não, o Sub-17, por exemplo, esse ano era o 2003, 2004. Então, vai a categoria por biênio. A cada 2 anos, elas vão até a primeira categoria, que se chama Piccoli Amici, né? Seriam os pequenos amigos, que são a categoria de 2014, 2015, são os primeiros, a primeira categoria que nós temos, são os pequenos amigos, Piccoli Amici. E a cada 2 anos, ela vai mudando até chegar no Sub-19 e depois no principal. Bacana. Pô, muito legal. E aproveitando, professor, hoje existe campeonato de base aí que envolva, vamos supor, é regional ou é uma coisa mais em termos nacional? Como que é feito esse campeonato de base? Funciona dessa maneira. Aqui na Itália, nós temos o campeonato da Série A1, da Série A2 e da Série B. Os 3 campeonatos são considerados campeonatos nacionais. Então, as equipes que participam no principal como campeonato nacional, né, automaticamente, a categoria do Under 19, que seria o Sub-19, participará de um Sub-19 nacional. Legal. A primeira fase é dividida por região. Por exemplo, eu me encontro na região Lácio, porque eu estou perto de Roma. Então, eu faço um campeonato na primeira fase, jogos de ida e volta, dentro da região Lácio, com os times mais próximos. Essa mesma coisa está acontecendo em todas as regiões da Itália, aonde somente os primeiros 2 de cada região vão à frente e depois começa o mata-mata, ida e volta até chegar na final. Esse é o campeonato do Sub-19, então ele é nacional. O campeonato do Sub-17 e do Sub-15, ele também é feito dessa maneira, mas com um porém. Primeiramente, é feito sempre na região, jogos de ida e volta. Depois vem feito um playoff entre os 3 primeiros colocados, porque se chama a categoria Elite. E depois disso, o vencedor, somente um de cada região, vai se encontrar para depois fazer tipo como era a Taça Brasil, né? Campeonato de tiro curto de uma semana, onde você joga o mata-mata. Ficam 8 equipes, se joga quarta de final, semifinal e final, seja para o Sub-15 que o Sub-17. Tá? As categorias de base, porque são divididas em 3 setores aqui. A escolinha, que seria de 4, 5 anos até 12. A primeira fase do indivíduo, onde a gente tenta dar todas as noções possíveis do esporte, né? Todos os gestos técnicos, no caso nosso, que são fundamentais, como o domínio, o passe, o chute, mas de uma maneira onde a criança se interesse pela prática do futsal. Porque na Itália, principalmente, o futebol de campo é aquele carro-chefe. Então, agora estamos conseguindo mudar um pouco isso, onde a criança inicia-se no futsal e tem todo um percurso no futsal desde a base. Antigamente, faziam 1, 2 anos no futsal, iam para o futebol de campo. Acontece ainda essas coisas, depois volta para o futsal. Eu acho que a prática do futebol de campo, depois dos 12 anos, é até uma coisa positiva para estar aprendendo algumas outras coisas. Mas acredito que a principal fase do indivíduo de aprendizado, dos 5 aos 12 anos, o futsal é a melhor coisa que eu aconselharia. Porque te dá uma velocidade de raciocínio que o futebol de campo ainda não te dá. Devido aos espaços menores que nós temos, né? E o fato de você, jogando em 5 jogadores, vai encostar muito mais na bola do que está jogando em 11 nessa fase.
E é mais ou menos por aí. A primeira fase é a escolinha, aonde nós organizamos, temos o campeonato também, respondendo a sua pergunta, sub-12, sub-10 e sub-8. Olha que legal. Mas não é um campeonato como o sub-15, o sub-17 e o sub-19, que já prevê os playoffs, as finais, não é assim. É um campeonato onde todos os clubes participam. A federação fez grande progresso nesse caso, porque todos os times que têm o campeonato nacional, a Série A, a Série A2, a Série B, são obrigados a ter a categoria de base, para incentivar a prática do futsal. Isso foi uma vitória muito grande que foi implantada aqui na Itália. Professor, até para responder uma pergunta do professor Batata, conhece o Batata, professor de futsal? Conheço, grande figura. Ele pergunta assim para você, professor, como que você explica, por exemplo, na seleção italiana, nas Copas do Mundo, ter muitos brasileiros, né? A Itália, há algum tempo, assim, não forma, né, jogadores. Como é que você enxerga isso? É a partir disso que você começou a tentar dar uma ajuda para ver se consegue, né, tá formando mais italianos? Porque a migração foi importante, né? Aí para a Itália, para fomentar, que nem você já explicou. Mas não pode ficar só nisso, né? Nessa situação de naturalizar. É preciso formar também. Como é que você enxerga isso, esse processo? Eu enxergo exatamente da maneira que foi citado pelo professor Batata. Como eu falei antes, eu vim para cá em 2003, onde o meu time era um plantel de 15 jogadores. E dos 15 jogadores, nós éramos 12 brasileiros. Tá entendendo? Então, o que aconteceu? O nível, naquela época, muito alto. Porque muitos jogadores brasileiros vinham para a Europa. Devido à crise, inicialmente, alguns jogadores começaram ou trocar de país ou voltar para o Brasil, e os italianos começaram a ter mais espaço no time. Mas não era ainda do mesmo nível. Logicamente, existem algumas exceções, tá? Porque existem algumas lendas aqui do futsal italiano. Me vem na cabeça aqui o Rubei, o Hipólite, alguns jogadores que eu conhecia aqui, Bearzi, não conhecia. E são jogadores do nível que nós estávamos acostumados no Brasil. Mas, como você falou, não podia parar aí. Nós não podíamos viver só de poucas exceções. E o fato, como eu falei antes, que eu hoje sou um profissional que posso estar dedicando o meu tempo única e exclusivamente para o futsal, é lógico que contribui para a formação do atleta, o italiano. Eu hoje, na categoria de base, até o sub-19, não tenho nenhum jogador que não seja italiano. Todos italianos. Então isso, é lógico que na base está o segredo. E muitos outros clubes começaram a ver dessa maneira também. E começaram a colocar, de repente, algum jogador que é um jogador hoje brasileiro, que está na categoria principal, mas também começa a treinar algum time na base, começa a dar alguma mão, começa a implantar um pouquinho, a trazer, né, aquilo que é a nossa cultura de trabalho para estar ensinando, para que possa estar evoluindo. Com certeza, de quando eu cheguei até hoje, o progresso foi enorme. E eu sou contente com isso, com profissionais de qualidade que possam estar dedicando do tempo para que o esporte cresça. Porque muitas vezes, aquele que é apaixonado pelo futsal, mas de repente não tem a condição, porque tem um outro trabalho, de dedicar tanto tempo para estar ensinando, isso acontecia muito aqui no início. De repente, chegava uma pessoa que tem uma paixão e queria ensinar e tal, mas não tem todo aquele conhecimento. E é importante, principalmente na base, porque senão chega na hora do vamos ver, lá na categoria principal, porque foram impostas algumas regras, como metade do time tem que ser italiano e a metade do time pode ser estrangeiro, no caso, brasileiro, espanhol. Mas se, por um acaso, o italiano não chega naquele nível, na hora do vamos ver, não vai estar jogando igual. Então a briga é essa. Tá trabalhando forte, em modo sério, com pessoal competente na base, porque o italiano não é que é pior do que o brasileiro ou do que o espanhol. É lógico, como eu falei antes, o espanhol vem de uma escola muito tática, bola parada, muito forte. O Brasil, existe a tática, a estratégia, profissionais competentes, é claro, mas tem aquele diferencial, aquele algo a mais que o sul-americano tem. E a Itália, trabalhando com disciplina, como sempre foram, tem uma força física muito grande, que hoje também no futsal é importante.
Eu acho que se consegue juntar tudo, seria uma equipe fantástica, né? Perfeito. E assim, professor, até aproveitando essa sua fala, devido a essas várias divisões que tem aí, são bastante equipes em cada divisão. E mais uma pergunta: é possível viver só de futsal sem ser na Série A? Olha, a Série A justamente é o jogador vive para aquilo, né? Vive para aquilo, se dedica, treina 2 períodos e é possível se viver, sim. Na Série A2, por exemplo, é um campeonato que alguns times investem para chegar na Série A. Então, contratam elementos fortes, elementos até de categoria que estava na Série A, desceram, o treinador competente, tem um patrocínio muito forte. Então, existem algumas equipes que investem forte para estar subindo de categoria, e ali você também pode estar vivendo disso. Eu conheço muitos jogadores que na Série A2 também vivem disso. Na Série B, mais difícil. Geralmente são jogadores ou mais velhos que já fizeram um percurso, mas desceram de categoria, ou é uma ótima oportunidade para os jovens que estão tendo as suas primeiras oportunidades no time principal, mas ali geralmente não é tão profissional como, por exemplo, dificilmente você vai pegar um time de Série B na Itália que vai treinar 2 períodos. Geralmente você treina ou à noite, alguns estudam na parte da manhã, ou trabalham durante o dia e treinam à noite, isso na série B. A exceção existe sempre, né? Mas na Série A e alguns times da Série A2 é possível, sim. Aproveitando até uma pergunta do professor Batata aqui, perguntando do desenvolvimento da criança e do adolescente, vocês têm quantas sessões, professor, de treinamento por semana que vocês podem estar trabalhando? E até aproveitando a pergunta, como que você procura estar orientando para dentro dessa sessão? Você procura estar trabalhando algumas questões analíticas, você procura estar trabalhando algumas questões de tática individual, de grupo, coletiva? Como que é feita essa modulação? Eu achei muito interessante as outras lives que foi feita por você aí, quando se discutia o fato que hoje, né, devido ao conhecimento e aprimoramento também dos treinadores, hoje a gente treina muito na parte tática, né? Os times são muito preparados nas saídas de pressão, nas bolas paradas, até na movimentação, mas se perdeu um pouco daquela parte analítica ou daquela parte específica do jogador, de repente de se fazer 1 contra 1, ou de botar o pivô lá de costas para o gol, entre os 10 metros e o pênalti, onde se ele pegar a bola e girar 3 vezes, 1 ou 2 é gol. Mas se a gente não tem esse espaço para treinar, é lógico que quando acontece no jogo não vai acontecer que vai entrar 8, 10 bolas redondinhas para o pivô, é difícil. Então, no jogo de alto nível equilibrado, eu acho que faz a diferença se durante o treinamento a gente consegue isso, lógico, encaixando com aquilo que é o programa de treinamento da semana, encaixando com os horários da quadra, sempre um espaço para estar podendo aprimorar essa... Eu aconselho sempre isso. Hoje em dia, treinamos muito ataque, deixamos, né, algum espaço sempre para treinar os 5 contra 4, goleiro linha, seja na parte da defesa, aqui no ataque. Mas do mesmo jeito, eu acho que é importante também treinamentos específicos. Por exemplo, se eu tenho um jogador, até na base, respondendo a pergunta, até na base, tá? Sub-15, sub-17, sub-19, e no principal, que tem uma prospectiva, vamos dizer assim, de estar criando um desequilíbrio, porque é muito habilidoso. Eu acho que se a gente dedicar um espaço, 10 minutos, se ele puder chegar antes, se ele não puder chegar antes porque estuda alguma coisa, segura ele 10 minutos depois do treino, para ele fazer 1 contra 1, a mesma coisa para o pivô, bota umas bolinhas lá para ele girar, entendeu? E alterna o back. Eu acho que isso aí é fundamental na hora do jogo, porque como nós vimos, eu torno sempre no gol do Neto em 2012, na final do Mundial. Foi um lance onde ele fez um drible relativamente simples, mas que fez toda a diferença naquele momento. Às vezes as coisas simples são aquelas que resolvem a partida, entendeu? Então o pivô que recebe a bola, gira 10 bolas para a esquerda, mas aí estão acostumados já que ele só gira para a esquerda. Faz ele treinar para girar para a direita também. Às vezes aquilo no jogo faz a diferença, entendeu? Aqueles pequenos detalhes.
Nós aqui treinamos no meu clube, na categoria sub-15, sub-17 e sub-19, elas treinam pelo menos 3 vezes por semana ou 4. E as equipes da escolinha, e mais o jogo, né? O jogo é a parte. E as equipes do sub-12, que é aquela primeira parte que eu coloquei para você, da escolinha, elas treinam todas 2 vezes por semana, seguramente, mais o jogo. Se, por um acaso, tem algum espaço na semana, porque não vai ter rodada de campeonato e tal, a gente pode colocar um treinamento a mais. Mas vamos dizer que a gente parte de uma base, isso aqui na Itália no meu time, do sub-7, sub-8, eles treinam 2 vezes por semana, mais a partida, e aqueles do sub-15 e sub-17 treinam 3 vezes por semana, mais a partida. Sempre que pode estar incrementando alguma coisa, a gente está fazendo. Até para fazer isso aí que nós estamos falando aí, do específico. Pô, muito legal. E até aproveitando, professor, falando assim, como é que você faz assim na questão dos sistemas? Uma coisa até bacana que eu estava conversando ontem com o Marquinhos é isso, né? Muitas vezes a gente se preocupa tanto com o sistema e esquece dessas partes de percepção, de tomar decisão, e algumas coisas que são importantíssimas, né? Dentro de um modelo de jogo. Mas em questão sistêmica, vocês procuram estar trabalhando desde a iniciação modelos que vocês vão utilizar no adulto, ou você procuram estar formando um atleta de modo geral, conhecendo de tudo um pouco para que ele possa se desenvolver por completo, de repente para poder ir para uma outra equipe de Série A, para ter alguma outra oportunidade? Como é que é feito isso? Essa é uma ótima pergunta, tenho certeza que vai tirar dúvida de muita gente aí. Nós procuramos aqui, na parte da base, da escolinha, até 12 anos, a prioridade nossa não é a parte tática, até 12 anos. Porque nós entendemos aqui que se a criança, naquela idade, adquire uma paixão pelo nosso esporte, e nós treinadores, nós instrutores, nós técnicos, naquele caso, conseguimos, de uma maneira alegre, né, de uma maneira lúdica, tá levando uma diversão para eles, e fazendo alguns jogos que prevê a tomada de decisão, sem que eles percebam que estão tomando a tomada de decisão. Por exemplo, a gente cria sempre treinamentos com número ímpar, né? 3, por exemplo, para criar sempre uma superioridade, com 4 golzinhos menores, aonde eles têm que ver sempre onde está a superioridade. Ali que ele está trabalhando? Já a tomada de decisão, está trabalhando o desmarcamento, né? O gato que a gente fala, tanto, que é uma dificuldade maior que eu encontrei aqui na Itália, era a questão do gato, para tentar se desmarcar do adversário. Por quê? Aí eu fui lá atrás na minha infância. Porque lá atrás a gente brincava de esconde-esconde, de pega-pega, de polícia e ladrão, corria. Nós estávamos treinando sem saber. Verdade. E hoje, a maior dificuldade é essa. A criança vem na hora do treino e faz a prática de futsal, mas de repente ela está nos outros dias da semana, ou está na escola, ou está no videogame, ou está na PlayStation, ou está no celular. Então, nós entendemos que se criar jogos que simulem, né, aquilo que eram os jogos de antigamente, e dentro disso, jogar a bola, jogar a parte da fantasia do 1 contra 1 e tudo até os 12 anos, ajuda muito para que, quando chegar naquela outra fase, na segunda fase, nós podamos estar colocando a parte tática. É lógico que ele chega naquela fase já com algumas noções, né? Por exemplo, a linha da bola, toda a equipe tem que estar atrás da linha da bola. Se o jogador adversário está com a bola controlada, já não pode dar o bote, tem que chegar, diminuir a distância, não ficar com o corpo muito em pé, via a observação que você fez o outro dia, em relação ao jogador estar com o corpo muito reto e está tomando essa bola no meio da perna. Então, algumas coisas que nós damos uma noção para eles chegarem ali e depois colocar devagarzinho o sistema de jogo, né? Professor, você tem mais alguns minutos? Sim, estou à disposição. Então, beleza. Eu vou fechar aqui, que é 1 hora só que o Instagram permite. Aí eu vou fechar e vou abrir de novo para a gente seguir um pouquinho o nosso bate-papo, pode ser? Ok, pode ser. Então, beleza, então. Combinado, já voltamos. Beleza.